Olá, seguidores do Bahia Notícias. Eu sou Cláudia Cardoso, repórter aqui da Coluna Justiça. E hoje eu estou aqui com uma entrevistada muito especial, que é a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a magistratura, sobre o que é a função de um juiz, o papel social de um juiz, o fortalecimento da carreira e as pautas que eles trabalham para o aprimoramento da democracia, o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Doutora Renata, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui às vésperas de um grande congresso da magistratura que não é realizado há 4 anos. Como é estar aqui na Bahia realizando esse evento, primeiramente? Feliz da vida. Amanhã eu acho que eu me torno cidadã soteropolitana, então isso mostra a minha relação com a Bahia, com Salvador. Esse lugar foi escolhido especialmente, ele foi votado. O Brasil todo vai estar aqui com a gente, todos os estados estarão representados. É um momento de fortalecimento do Poder Judiciário, a gente tem muitas mensagens para passar para a sociedade, muitas discussões internas que serão travadas aqui com especialistas. A gente está trazendo alguns especialistas internacionais, como o Lessig, que é adotado em todos os bancos universitários hoje no Brasil, USP, UERJ. A gente está trazendo o Susskind, que é um britânico que fala sobre cortes digitais. Especialmente a gente vai falar sobre a justiça digital, essa conversão que o Brasil fez, que a sua justiça fez do mundo físico para o mundo virtual. E muita gente não sabe, Cláudia, que essa conversão foi a melhor do mundo, porque cortes como as americanas, que têm tecnologia de ponta, não conseguiram, fizeram lockdown judiciário, não conseguiram atender nem advogados, nem a população com a pandemia, porque não estavam preparados para essa conversão. E nós fizemos isso muito rapidamente, com a ajuda do Conselho Nacional de Justiça, especialmente com o trabalho dos nossos juízes criativos, que fizeram, inclusive, já desde o início, audiências por WhatsApp. Então, uma infinidade de recursos tecnológicos e adaptação às necessidades da sociedade. E como é trazer ainda para esse evento 6 ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu não sei, mas eu acho que isso é um recorde, né? A gente ter tantas autoridades da Corte Suprema aqui, isso mostra o prestígio que a AMB tem hoje no cenário nacional, o respeito. A gente tem um diálogo muito grande com as cortes, especialmente com o STF, que é o nosso telhado, que eu digo, né? É onde a magistratura está toda abrigada, e através do Supremo Tribunal Federal que os nossos projetos de lei são encaminhados. A iniciativa de lei no Judiciário é do presidente do Supremo Tribunal Federal, que se reúne em sessão administrativa com todos os seus pares. Então é muito importante esse diálogo, além do que a AMB é a maior demandante institucional no país. Então, nós somos a entidade que chega ao Supremo Tribunal Federal com mais intensidade, por N motivos, né? Contestação de diplomas legais, e nós somos os aplicadores da lei, a gente tem que ter leis constitucionais, às vezes elas têm alguma incongruência ou inconsistência. E também contestando alguns atos do Conselho Nacional de Justiça, que é o nosso órgão administrativo, mas que por vezes invade competências constitucionais, então a gente tem levado essas questões ao Supremo. Temos, então, que dialogar, né, com essa corte que vai resolver os problemas para o exercício da função judicial no Brasil. Então é um motivo de orgulho trazer 6 ministros, mas também um desafio gigante, porque esses ministros estão ocupando postos-chave no Poder Judiciário, como o presidente do TSE, ministro Fachin, o próximo presidente, o ministro Alexandre, que vai estar conosco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, o ministro Barroso, que é hoje a pessoa que mais fala sobre cortes digitais, tecnologia no Brasil, além de ser um grande, né, constitucionalista mesmo na veia. Ministro Dias Toffoli, que deu uma decisão paradigmática há pouco tempo atrás, extinguindo a legítima defesa da honra. Ele vai falar sobre direitos fundamentais e foi o chefe do judiciário até bem pouco tempo atrás, também fez uma grande revolução na sua gestão. Então a gente vai ter aqui todas as pessoas que colocaram a mão na massa, né? E na Bahia. Está todo mundo muito feliz de se reencontrar nesse estado que é um estado super acolhedor, né? Que é um estado que sempre recebe o Brasil de braços abertos. É uma sinalização também dos ministros de que eles precisam se aproximar também da magistratura de piso, né? Porque a sensação muitas vezes que se tem é que eles estão realmente acastelados, né? No posto mais alto do judiciário brasileiro. É uma sinalização de que vamos abrir o diálogo com toda a categoria, com toda a classe? Exatamente. Eles hoje, eu noto que eles têm a necessidade mesmo de saber o que está acontecendo e ouvir dos próprios
ouvidos de quem está falando. Então, eles não precisam do interlocutor que é a MB. A MB, ela leva essas questões todas, né? Está sempre mostrando o que está afligindo o exercício da função, mas eu acho que é uma forma deles darem o seu recado direto, de ouvirem diretamente, de conviverem socialmente, né? Porque mal ou bem numa conversa ou outra pequena, você ouve alguma coisa, cria, constrói alguma saída. Então, eu acho que essa convivência, o diálogo, né, como um todo, é fundamental e é, sim, uma sinalização de que os nossos ministros querem entender o que está se passando com a base da magistratura. O judiciário é o protagonista da política brasileira nos últimos anos. Isso, de alguma forma, expõe mais os magistrados, colocam eles numa situação de maior vulnerabilidade? Com certeza. A toda ação corresponde uma reação. E o judiciário tem sido esse balizador, né? Eu tenho dito que ele é, a orquestra, né, da nossa democracia. Então, a gente tem realmente atuado em situações que são delicadas politicamente, mas tudo isso, eu sempre lembro também, porque somos provocados. E aqui no Brasil a gente não tem aquele non-liquid, né, que a gente usa em outras cortes internacionais. Chegou na mesa de um juiz, ele é obrigado a analisar a questão. Ele não pode botar numa gaveta e pensar, isso não é o momento oportuno para analisar isso. Ele tem que analisar. Às vezes, um projeto de lei acaba de ser aprovado no parlamento e quem teve a sua tese vencida entra com uma ação judicial contestando. Então, essas questões estão sendo levadas ao judiciário. Esse protagonismo eu entendo como um ativismo de quem está demandando. Na verdade, não é um ativismo, é um demandismo de quem está procurando o judiciário para resolver todos os problemas do Brasil. Hoje, uma questão familiar pequena, não estou nem falando de guarda de filhos e separação, ela é levada ao judiciário. Questões pequenas, questões financeiras, às vezes centavos, as pessoas vão cobrar no judiciário. A gente, por isso, Cláudia, tem o maior número de processos no mundo. Nós temos 75 milhões de processos tramitando na justiça brasileira e somente 18 mil magistrados. Então, é muito pouca gente para muito processo. Não existe nenhuma corte no mundo, nenhuma justiça no mundo que tenha o volume de processos que o Brasil tem e nenhuma corte constitucional do mundo que tem o volume de processos que o Supremo Tribunal Federal tem e que julga por ano. Então, é um desafio reduzir tempo de processo e é isso que a gente vai estar discutindo nesse Congresso, né? A nossa institucionalidade, que tem sido aviltada pelas decisões judiciais, pela incompreensão. Mas, sabe, nessa caminhada como presidente da MB, eu tenho visto assim que 99% dos parlamentares, dos servidores do Executivo, eles têm consciência do papel importante do Judiciário e têm respeitado muito o papel dos poderes nesse cenário. Agora, um ou outro, né, às vezes sai um pouco do seu lugar institucional e nós estamos dando essas respostas com muita rapidez e bravura. Sim. Agora, falando mais especificamente da categoria da classe mesmo, que tem há um tempo pedido reajuste linear dos seus salários, que já está há uns 5, 6 anos sem reajuste, né? Recentemente teve para o Executivo e a MB tem pleiteado que isso também seja estendido para a magistratura. Como é que está essa conversa com o próprio Supremo, com o Congresso? Isso vai ser possível de sair do papel, né, e ser aplicado para os magistrados brasileiros? A gente tem uma defasagem aí de mais de 50% e quem determina que esse reajuste aconteça não sou eu, não são os juízes, não é o Supremo Tribunal Federal. O reajuste ele é constitucional e ele está escrito na Constituição exatamente para o Judiciário não ficar com o pires na mão. Se eu julgo causas muito importantes da sociedade, eu não posso depender dessas pessoas que estão envolvidas com essas causas, porque senão gera até uma parcialidade em tudo isso. Então, a ideia é que o Judiciário tivesse os seus reajustes anuais automáticos, sem que nós precisássemos recorrer toda hora, né, a um projeto de lei nesse sentido, com essa pressão que acontece. Mas não tem sido isso que acontece no Brasil, a gente entende todos os problemas que a nação brasileira enfrenta, 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, mas nós somos somente 18 mil. Então, dizer que o custo desse problema da pobreza é do servidor público, é do servidor judiciário, isso é uma falácia, isso não é verdade, né? Então, a gente tem que procurar manter esse judiciário independente. Muita gente não sabe que a irredutibilidade de vencimentos está escrita na Constituição com relação à magistratura. Isso está lá escrito na Constituição e não numa lei ordinária ou numa lei complementar, exatamente para proteger que os juízes tenham independência
para julgar as questões. Então, a gente tem procurado levar isso às autoridades competentes. O ministro Luiz Fux tem sido protagonista dessa questão do reajuste. O presidente da República fala num reajuste linear, não tem nenhuma condição de se dar um reajuste para uma categoria e não dar outra. Então, o que o ministro Fux fez foi exatamente atuar para que a isonomia seja respeitada, algo que eu já venho defendendo desde quando foi anunciado um reajuste, por exemplo, para os policiais. Eu sou juíza criminal, trabalho com a polícia, com todas as esferas, tenho muito respeito pelo trabalho da polícia, mas a gente não pode imaginar que uma categoria de serviço público possa receber um reajuste e a outra não. Então, eu acho que essa questão está bem dimensionada, a gente vai continuar buscando o reajuste correto e da forma correta que a Constituição preconiza, né? Sem esses arrastamentos que são feitos, né? Com esse desgaste público que é feito, isso não deveria estar acontecendo desse jeito, tanto não deveria que o governo sinaliza que vai dar um reajuste. Então, a gente já dizia que quando se procura a verba, ela aparece, porque nos orçamentos há gordura já pensando nisso. Então, eu que já conheço a política muito bem, sei exatamente o que é discurso, o que é realidade. A gente tem procurado trazer a realidade, o poder de compra da sociedade brasileira. Despencou. Né? Eu gasto hoje metade do meu salário com a escola dos meus filhos e não é a melhor escola no Rio de Janeiro. Se eu colocasse na melhor escola, eu acho que eu não teria nem condições, né, de custear as outras despesas. Então, essa é a realidade. Nós somos teto, né, dentro da Constituição, mas isso antagoniza com quem é salário mínimo. Sim. Mas a gente sabe que mesmo no teto a gente tem uma corrosão aí inflacionária gigantesca. E se tivesse esse reajuste linear, também acabaria com os argumentos para os penduricalhos, né? Porque tenta-se uma recomposição do salário através de outras verbas acessórias, né? Na verdade, assim, há verbas que são tidas como penduricalhos, mas que são verbas já consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal para todas as categorias do serviço público. E aí se colocou isso no colo da magistratura como se nós fôssemos, né, as pessoas que inventaram isso tudo. Não tem nada disso, né? Há auxílios que, inclusive, são excluídos agora pela legislação que está sendo votada no Senado Federal, está para apreciação do Senado, que é o chamado projeto do extrateto. E ele é extrateto por quê? Porque já se reconheceu no parlamento que aquelas verbas não podem estar no teto. Senão não teria um projeto de extrateto. E aí eles estão catalogando essas verbas. Na minha opinião, ainda tem uma catalogação que ainda está incorreta, ela não reflete a realidade do serviço como um todo, mas isso já está sendo discutido. Então, esses penduricalhos, na verdade, eles tanto não são penduricalhos que eles já são tratados num projeto de lei como verbas que não devem estar submetidas ao teto. Agora, claro, alguns pontos exagerados, alguma coisa que esteja fora do conforme, isso já está sendo ajustado e o próprio Conselho Nacional de Justiça, através da Corregedoria Nacional, já tem feito todos esses decotes pelo Brasil todo. Inclusive aqui na Bahia, que a gente está sabendo que está tendo Inclusive aqui. na Bahia, Não, mas a gente fala disso do salário, que é sempre um tema polêmico, mas eu acho que a sociedade precisa realmente entender, né, que juiz ela vai querer? Que juiz ela vai querer. Somos só 18 mil. Se você empobrecer o cara, porque o empobrecer o cara é o seguinte, Cláudia, hoje eu moro num apartamento, eu pago 2 mil de condomínio, não sei quanto. Se eu empobreço, eu tenho que sair daquele prédio. Eu saio daquele prédio, eu vou fazer o quê? Isso mexe com a vida das pessoas, né? Esse desgaste que está sendo provocado em represália às nossas atuações. Então, eu acho que a gente tem que repensar. Agora eu me recordei que era o ATS. Como está a discussão, né, por esse adicional de tempo de serviço, que seria, acho que aí sim uma verba justa, né, para compensar aquele magistrado que já tem mais tempo de atuação, para diferenciar daquele que está ingressando, né? O que a gente, hoje a AMB, essa é uma bandeira principal da minha gestão, esse projeto está há 17 anos em discussão. 17 anos. E nós conseguimos, graças a essa sensibilização, e eu fico muito orgulhosa de eu ter conseguido conversar com os parlamentares. O ministro Luiz Fux deixou a AMB como coordenadora desse diálogo. Nós estamos mostrando para o parlamento brasileiro que a carreira da magistratura está com uma distorção desde que foi implantado o regime de subsídio, em que todo mundo ganha a mesma coisa, aquele que entra e aquele que sai, com diferenças muito pequenas que não representam, né, nada grandioso. E o que isso significa? Significa que você desestimula aquele magistrado que tem até 75 anos de idade
para ficar na carreira da magistratura. Esse é o nosso sistema. Então, se você não criar patamares, né, que com o tempo ele tenha uma distinção daqueles que estão entrando agora, você tem um desestímulo, essa pessoa não vai querer ficar na magistratura. O que está acontecendo é que os magistrados jovens estão deixando a carreira imediatamente com propostas de escritórios de advocacia, né, de bancos, né, alguns são bons em economia, outros são excelentes em redes sociais. Então, a gente está tendo uma canalização de excelentes profissionais que passaram num concurso difícil porque a carreira está totalmente estagnada. Então, o que a gente pretende, isso tem sido falado, eu ontem mesmo conversei com uma senadora importante brasileira e ela falou, Renata, esse pleito é muito justo, porque é a mesma coisa de alguém que acabou de entrar numa empresa ganha como presidente de uma empresa. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então, é correto para a magistratura. E é importante ser dito que não deve se estender nesse momento para as outras carreiras, porque esse é um projeto de lei de iniciativa da magistratura. Então, tem um vício, quem pendurar no projeto, como a gente fala informalmente, existe um vício, porque nós já passamos por todas as comissões do Senado. Então, o correto é discutir se isso cabe para a magistratura, e nós entendemos que não só cabe como está atrasado o cabimento, e as outras carreiras discutirem também numa outra PEC, num outro projeto, que também é legítima discussão. E o nome que a gente dá a isso é disponibilidade exclusiva para o exercício da magistratura, porque só a magistratura tem as limitações constitucionais. Nós não podemos ser mais nada a não ser juízes e professores. Né? E professor complementando com horário de trabalho. Então, eu não posso nem ser professor a hora que quiser e juiz a hora que quiser. Eu tenho que ser juíza e o que complementar eu posso dar aula em faculdade. Enquanto outras pessoas podem fazer, né? O procurador do Estado pode, por exemplo, advogar, a gente tem outras carreiras que podem fazer outras, a advocacia da União. São todas carreiras maravilhosas. Eu defendo o serviço público, eu acho que o serviço público brasileiro é o melhor do mundo também, mas cada carreira com a sua peculiaridade. A nossa, como é agente político, membro de poder, tem as limitações e a elas devem corresponder a devida valorização da carreira. E qual o maior entrave para esse projeto ainda não ter tramitado com maior celeridade, né? Eu acho que era a incompreensão, né? As legislaturas que passaram não compreenderam muito bem do que se tratava. Esse é um momento em que o projeto está maduro e que a gente conseguiu tirar ele de uma gaveta, com diálogo. Eu tenho feito esse diálogo. Eu digo que em Brasília a gente tem que trabalhar com um binômio, com duas situações. Sola de sapato, andar bastante e fio do bigode, ter credibilidade. Graças a Deus a MB tem essa credibilidade hoje. Certo, certo. A gente falou aí agora dessa mudança do perfil do judiciário em função da pandemia, né? Antes, quando a gente pensava em justiça 4.0, era uma coisa muito distante. Pensar em audiência virtual, praticamente não existia essa possibilidade. Aí veio a pandemia, fecha tudo, em 15 dias reorganiza tudo para poder ter audiências virtuais, né? E nisso a gente realmente viu boas práticas surgindo do judiciário, a inovação tecnológica avançando. Como é que o judiciário brasileiro como um todo se adaptou a isso, né? A esse momento de pandemia, esses julgamentos virtuais? Eu acho que o povo brasileiro, isso é nossa característica, né? Como o povo baiano é muito cultural, o brasileiro ele é muito flexível. E eu acho que quando nós percebemos a necessidade de fazer algo para a gente voltar a trabalhar, para a gente não fechar as portas, para a gente fazer com que as pessoas tivessem meio de sustento, a gente entendeu que precisava entrar no mundo virtual. Os tribunais se adaptaram muito rapidamente, orientados pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu me lembro que o ministro Dias Toffoli fez um grupo de trabalho e as associações participaram. Então, quer dizer, eu levava tudo que a base precisava para o Conselho e pedia que o Conselho revisse alguns pontos, né, que eram regulamentados e que não tinham essa conexão com a realidade. Isso foi muito bem sucedido, a gente acelerou virtualização de processos, a gente tinha tribunais que tinham 80% de processos físicos. E nós conseguimos digitalizar tudo isso e colocar no computador. Nosso desafio agora é a revolução digital do processo. Nós fizemos o que no Brasil? Colocamos o processo físico dentro do computador. O que eu acho que o Brasil precisa fazer, e aí eles já disseram, você tem que pensar nisso só se você tivesse outro mandato e eu não tenho, é trabalhar um projeto de lei que suprimisse etapas do processo. A gente faz intimação, citação, do mesmo jeito que faz um processo físico. A gente tem que imaginar que a gente está com um processo digital e eletrônico. Então, não é só fazer audiência virtual.
é transformar os atos processuais em atos digitais. Automar, né? A automação da justiça. Automação a gente já tem bastante. A gente precisa de mais uso de inteligência artificial e de supressão de etapas que são só costumes antigos que a gente tem medo de abrir mão. É fazer uma conversão. E eu acho que o Brasil é o país no mundo que tem mais condições de fazer essa adaptação, não só pelo volume de processos que ele tem, mas como pela expertise da variedade e da nossa capacidade de adaptação rápida. Então, eu acho que esse estudo deve acontecer rápido, eu vou até propor isso ao Parlamento brasileiro. Eu acho que as grandes revoluções serão as processuais no futuro. E parabenizar de verdade a magistratura, porque, como eu falei no início da nossa conversa, né, são aplicativos que são usados para conversas ou para outras finalidades que são hoje utilizados para fazer audiências, para comunicação com a sociedade, com a comunicação com aquela pessoa que é usuária do sistema de justiça, para facilitar a vida do usuário. Né? Para o juiz, ele está lá, ele tem um computador, né, que o tribunal tem que fornecer. Quando ele abre um canal diferente, ele quer que aquela pessoa participe do jeito que ela pode participar. O que eu pedi ao ministro Luiz Fux no Conselho Nacional de Justiça, nosso querido presidente, era que ele pensasse na inclusão digital. Foi um pedido da AMB, ele baixou uma recomendação para todos os tribunais, porque não adianta a gente ter Justiça 4.0 e telefones celulares 1.0, né? Ou pessoas que não têm nem 1.0, não têm nem internet. Verdade. Então, as pessoas me perguntam, mas como é que faz isso numa cidade do interior que não pega, que não tem nem infraestrutura? No fórum, todo mundo chega no fórum, todo mundo já conhece o fórum. Nesse fórum tem que ter toda a possibilidade dessa inclusão digital para aquelas pessoas que não podem ainda custear. O mundo ideal é todo mundo poder comer, no Brasil ainda isso não é realidade, e poder usar a internet ainda que no seu celularzinho, né, menos moderno e tudo. Nós ainda não temos esse sonho concretizado, não somos uma nação ainda completamente desenvolvida. Enquanto não somos, temos prédios públicos que podem fazer com que esse acesso seja garantido e estrutura, né, de pessoal para ajudar essas pessoas. Eu hoje inaugurei aqui em Salvador, abrindo um parênteses, né, um projeto digital que me emocionou. Eu já cheguei lá no espaço já emocionada, que são salas audiovisuais e computadores para a população do subúrbio, né, chama Subúrbio 360, e esse pessoal agora tem um espaço físico para trabalhar de forma digital. Então veja como, mesmo no mundo digital, é preciso que a gente tenha um espaço físico. E eu digo isso exatamente com o Poder Judiciário. Alguém me perguntou, mas e agora o juiz não vai estar mais perto da população? Não, o espaço forense está lá. A pessoa pode ir até o espaço forense se ela não tiver condição de trabalhar da sua casa, de atuar, né, da sua casa. Então eu acho que nós temos hoje Telegram, Instagram, eu recebi agora, eu perdi a minha carteirinha essa semana comprando o presente da minha mãe num shopping do Rio. E eu fui acionada pela rede social, pelo direct, a pessoa achou, me devolveu tudo por uma mensagem direct. Né? Então, assim, a gente está conectado com o mundo de diversas formas, que a gente usa esses aplicativos todos, né? Claro, dentro de um ambiente de segurança, a gente também tem muita preocupação com a segurança cibernética. Sim. A gente não pode entrar nessa deep web nem nada disso, porque isso deixa a gente vulnerável. Mas a gente tem trabalhado muito com isso e é uma preocupação dos nossos dirigentes. Né? O ministro Humberto, por exemplo, no STJ, como presidente da STJ, trouxe uma equipe israelense para que não tenha mais invasão de hackers nos sistemas dos tribunais. A gente está muito atento a tudo isso. Certo. E qual a possibilidade das audiências se manterem nesse formato híbrido? Ela vai ser uma tendência? Veio para ficar? Porque... Caminho sem volta. O que puder ser feito é híbrido. O que puder ser feito de forma digital, digital. Tribunais do júri, a gente ainda não consegue. Pela forma como o Tribunal do Júri está conformado constitucionalmente. Eu até conversava com um grande amigo, juiz do Tribunal do Júri do Rio, que ele me falava, Renata, ainda não temos condições para isso. Então, essas causas, né, ou a sensibilidade, eu ouço os juízes falando, não, eu gosto da vara de família porque eu quero ter contato com as pessoas, eu quero... Então, nos casos em que não é possível, não é possível. Nos casos que é possível, acelera o processo, facilita, as pessoas não têm dinheiro da passagem para irem até um fórum, mas tem um amigo que tem um celular, que tem um computador, ou na lojinha do bairro, né, da comunidade, tem sempre um espaçozinho
com computador, né? Esqueci o nome que dá essas casas com os computadores, a pessoa tem condição de pegar emprestado e estar ali fazendo audiência. Isso às vezes é mais fácil do que ela perder um dia de trabalho e se dirigir ao fórum. Eu acho que o modelo híbrido é o modelo ideal. Mas há resistência da magistratura com o formato ou também não, está ao contrário, os juízes gostam do método virtual, eles gostam do teletrabalho, eles estão adaptados ao teletrabalho, a gente tem até pedido, né, que o teletrabalho seja regulamentado, já foi regulamentado para outras categorias, ainda não foi para o Poder Judiciário, então a gente tem total estrutura para fazer isso e os juízes gostam. Então o teletrabalho pode permanecer ainda no Judiciário brasileiro? Penso que sim. E como tem sido a conversa com a advocacia para isso? Porque tem muitos advogados também resistentes, né? Mas poucos. Hoje o diálogo com a OAB Federal é muito profícuo, né? Nesses 3 anos meus de mandato na MB, nunca houve ataque de um lado e de outro. Existe alguma divergência, porque no Brasil a gente tem 1.300.000 advogados e 18.000 juízes. 1.300.000 pessoas estão querendo entrar no judiciário do jeito que elas querem entrar. Às vezes, esse jeito não é o jeito que a gente pode receber na nossa casa. Então, essas pequenas dificuldades a gente tem aparado em arestas, eu acho que a OAB está consciente. Eles apresentaram uma proposta que ainda não foi aceita, mas eu tenho certeza que isso será mediado pelo Conselho Nacional, a gente vai chegar a um denominador comum muito rápido. Enquanto isso não aconteceu, já está acontecendo. A gente já está trabalhando de meio híbrido, sem regulamentação, então está dando certo. E a possibilidade de permutas entre magistrados estaduais, como é que está esse projeto? Ele está caminhando? Tem uma possibilidade real disso acontecer? Um sonho que vai ser realidade. Nós conseguimos, a MB foi autora desse pedido, a deputada Margarete Coelho recebeu, transformou esse pedido num projeto de lei, passou pelas comissões, comissão especial, votado por unanimidade, votado na Câmara, né? Eu participei da sessão presencialmente, nesse dia a Câmara estava sendo presidida pela própria deputada Margarete Coelho, né? Foi um dia de presidência feminina na Câmara. Nós passamos, agora ele está no Senado, a gente aguarda essa votação num tempo muito breve, eu tenho certeza que não existe resistência para isso. Os tribunais precisarão dar o assentimento, né, para que haja a efetiva permuta, isso não é transferência, é permuta. Um juiz troca com o outro, ele vai lá para trás na fila, não tem prejuízo nenhum. Em termos previdenciários, isso será acomodado por cada estado. Então, tem formas de viabilizar. E é uma forma assim, a gente tem um grupo na magistratura que chama de volta para casa. As pessoas que fazem concurso em outros estados estão fora de casa. Elas querem retornar para casa. Isso é uma questão humanitária também. E não prejudica em nada. Eu acho que só melhora o serviço judiciário porque a pessoa vai se sentir ligada à sua área de cultura, de vida, onde ela construiu sua história com seus amigos. Mas isso é uma coisa que, esse impedimento da permuta até então era só para os magistrados estaduais, já é permitido para a carreira federal, para a carreira trabalhista? Sim, na magistratura federal isso já é realidade. Então, se a magistratura é una, se a gente tem uma só carreira, por que uma parte pode e a outra parte não pode? Aí se falou um pouco sobre a questão previdenciária de cada estado, mas porque os federais são remunerados pela União, então não tem muito problema, mas a gente já dissolveu todos esses problemas, os parlamentares já entenderam, então a gente está em fase agora de avançar com esse tema no parlamento. Sancionar. Se Deus quiser, mais uma vitória da MB. Que massa, porque tem um tempão essa discussão também, né? Essa discussão se transformou em projeto de lei e vai ser transformada em lei em breve. Amém, vamos que vamos. Sobre a carreira, assim, né? Você falou assim, 18.000 juízes, um alto volume de processos. Aqui na Bahia a gente tem um déficit de magistrados muito grande, um déficit de servidores. Qual seria a equação? Como é que a gente poderia resolver essa equação? Né? De tentar mudar essa cultura de judicialização brasileira, ou fazer mais concursos para magistrados, né, rever as leis orgânicas, né, do judiciário para poder permitir a ampliação das vagas. Qual seria a equação para essa questão? Olha, justiça é um valor humano, já dizia o ministro Aires de Brito. Ele está íncito à própria personalidade, à própria dignidade da pessoa humana. Então, eu não tenho um único caminho, uma única saída para resolver um problema que é humano. Né? A gente tem vários componentes, ingredientes que podem ajudar. Mais concurso, né? Otimizar os trabalhos com inteligência artificial, isso acelera os processos, deságua mais, eu tenho menos processos nas varas, eu posso distribuir. E o desaparecimento das linhas geográficas.
a justiça do futuro, a justiça 4.0, que é a do futuro presente, que o futuro está aqui, é agora, essa justiça 4.0, ela já tira esses limites territoriais da justiça. Então, eu acho que a gente está nesse caminho de misturar tudo isso e chegar a um momento em que a gente tenha condições de dar respostas mais rápidas aos processos, né, com pouco de funcionários que a gente tem, pouco de juízes que nós temos, porque assim, a verdade é que nós nunca supriremos uma demanda de 75 milhões de processos. Pode fazer 500 concursos que você não vai suprir. É preciso que a gente tenha formas de desaguar, abrir a porta de saída. A porta de entrada no Brasil é gigantesca, porque eu tenho o maior acesso à justiça do mundo pela nossa Constituição, que é uma Constituição cidadã. Sim. Então eu preciso abrir a porta de saída. Abrir a porta de saída é como? Uso de precedentes judiciais, porque quando tem um precedente, o processo é igual, julga igual. Uso de inteligência artificial, fazer com que não haja demandas repetitivas, coibir fraudes processuais. A gente tem grandes litigâncias de má-fé. Grandes grupos que litigam de má-fé no Brasil. Então, é um conjunto de fatores que já está sendo observado e monitorado pelo Conselho Nacional, acompanhado pela AMB, através do seu laboratório de inovação e tecnologia que a gente tem, para que a gente consiga melhorar essa condição da justiça no Brasil, que eu acho, né, eu avalio como uma justiça muito eficiente diante desses dados que eu te dei. 1.300.000 advogados, 75 milhões de processos, 18 mil juízes. Num Brasil de dimensões continentais. E na Bahia, como você trouxe o problema para a Bahia, Bahia é um território gigantesco que faz fronteira com vários estados brasileiros que têm várias questões territoriais, setoriais, grandes problemas de terras que a gente tem aqui. Isso tudo pode ser melhor equacionado com uma lupa, com um olhar mais centrado, né, dos nossos órgãos administrativos e dos tribunais, para que esse problema seja resolvido com maior facilidade. A Bahia tem o tamanho aí da França, né? O tamanho de um país. Precisa dizer, né, mais que isso é muito emblemático. Às vezes a gente não para pensar nessa dificuldade, né? E nos recursos, porque a gente não tem recurso público, a justiça é um serviço público, ela depende de recursos públicos. A gente não tem recurso para isso tudo, então a gente vai ter que otimizar. É assim, puxa daqui, descobre dali. Né? Você nomeia mais servidores aqui, nomeia mais juízes dali, descobre. Mas o que é importante a sociedade saber é que a gente está pensando nisso por vocês. A AMB, o Conselho Nacional de Justiça e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Que a magistratura é a mais interessada na resolução. É a mais interessada, né? A gente quer dar resposta. A gente tem uma pesquisa da AMB, Quem Somos a Magistratura que Queremos, que indica que uma das maiores angústias do juiz brasileiro é o tempo de processo. Ele está incomodado com isso. Então, a gente quer dar essa resposta, mas a gente tem um processo que é cheio de passos que a gente tem que dar. Se você não dá os passos, você viola o direito de defesa e o processo é anulado. Né? Você tem dificuldades materiais de concretizar esses atos. Às vezes eu não tenho oficial de justiça, não tenho gente para... Né? Todos aqueles problemas que todo mundo conhece. Aqui está com assim, maior falta agora aqui na Bahia é oficial de justiça. Pois é. E será que a gente precisa tanto do oficial de justiça? Tem outro meio da gente ir suprindo essas necessidades? É usar a criatividade, né? Economia criativa dentro do judiciário. Isso o brasileiro conhece bem, domina bem. E 2% do PIB no mundo hoje trabalham com economia criativa. Então a gente tem que procurar esses novos canais. Eu fico muito orgulhosa que daqui da Bahia saiu diversas iniciativas tecnológicas que foram incorporadas pelo CNJ, né? O setor de inteligência dos tribunais baianos assim é vanguarda. E a Bahia empresta servidores para o CNJ para trabalhar nessas novas tecnologias. Verdade. Então é um estado que está antenado. Às vezes a gente fica muito preso aos fatos negativos, né? As pessoas no outro dia me perguntaram, mas será que as pessoas pensam que a justiça da Bahia tem problemas? Eu falei, não. As pessoas pensam que a justiça no Brasil tem problemas, cada estado tem a sua dificuldade. E a Bahia tem procurado, né, com seus recursos, com a sua estrutura, responder tudo isso. Eu acho que a gente vai conseguir melhorar esse cenário e com a força dos juízes. A gente tem juízes baianos que estão sobrecarregados. Eu visitei, eu conheço o Brasil todo, eu visitei os fóruns todos, eu sou amiga dos juízes, eu tenho amigos que, né, são amigos de coração meus, que me contam como eles trabalham, me mandam foto. Então, eu sei que a realidade é pesada, é difícil. Às vezes viajam horas até chegar na sua comarca, estrada difícil, né? Então, tem toda uma estrutura de pobreza naquele lugar.
a gente tem muitas dificuldades que a gente precisa superar e dar valor a esse juiz que está nesse fronte. Minha autocrítica, né, minha crítica, na verdade, aos tribunais baianos, é que muitas vezes as boas práticas elas não são nem divulgadas como deveriam. Sim. E a gente tem aqui juízes com trabalhos maravilhosos. Assim, eu sempre me recordo de um que deu uma decisão que eu peguei a sentença e chorei, que foi acho que a sentença mais humana que eu vi, que foi de emancipar uma adolescente de 16 anos para ela ter acesso à Minha Casa Minha Vida, pela história de vida dela, que essa menina, inclusive, tinha morado em um galinheiro, às margens de uma BR. Então, foi uma sentença assim que quando eu lembro eu me arrepio. Mas eu acho assim que realmente a gente precisa conhecer mais o trabalho do magistrado. E a gente tem milhares dessas decisões que não aparecem porque o juiz ele é uma pessoa em geral discreta. O juiz brasileiro ele é um cara comedido porque a gente está regido por uma lei orgânica que chama LOMAN, que é a Lei Complementar 35 da magistratura, que diz que a gente não deve se manifestar, que a gente tem todo um código de ética, a gente tem um código de ética também no Conselho Nacional. Então, ele, por natureza do exercício da profissão, ele é uma pessoa discreta, ele estudou muito, quieto, sozinho para concurso. É toda uma forma de viver que a gente adotou e que a gente traz isso para o ambiente de trabalho. E a gente, às vezes, não é visto. Então, isso é alguma coisa que a gente precisa melhorar, essa comunicação das boas práticas, mas a gente tem feito o Prêmio Inovare, né, que tem apresentado tudo isso, a AMB tem divulgado muito esse trabalho, né, a gente tem bancos de boas práticas e o Conselho também tem premiado os tribunais que têm boas práticas e boas decisões e boas sentenças. Sim. Agora falando das campanhas da AMB, né, uma das principais campanhas, né, que surgiu aí na sua gestão foi contra a violência doméstica, com violência contra a mulher, né? Aquele xizinho vermelho que já ficou bem conhecido, bem famoso, que você pode fazer com um gesto mesmo, na mão, né? Isso. Quais são os resultados dessa campanha que você tem observado? O que a sociedade tem dado de resposta para essa campanha? Primeiro, salvar vidas, né? As histórias que eu recebo são, assim, absolutamente emocionantes, de mulheres que estavam em cárcere privado, dentro de caminhão há 4 anos e com um X vermelho conseguiram o salvamento, outras em cárcere privado em casa, né? Outras que acabaram de ser espancadas e conseguem chegar numa farmácia e pedir o socorro silenciosamente. Atendentes de farmácia que colocam às vezes a vítima dentro do carro e levam para prestar socorro imediato. É uma história de humanidade que é absolutamente incrível. Segundo ponto, liberdade das mulheres. Eu quero que as mulheres sejam livres como eu sou. Eu sou casada há 24 anos, tenho 2 filhos, mas eu sou uma mulher livre. Eu às vezes não vou em casa 3 semanas e o meu marido não me pergunta o que eu estou fazendo, ele sabe que eu estou trabalhando. Porque a gente tem essa relação de respeito, o que ainda não é uma realidade no Brasil e nem no mundo. A gente ainda sofre com preconceito, a gente ainda tem sexismo, Estado patriarcal. Prova disso é que a gente viu no outro dia uma mulher ser espancada severamente lá em Copacabana, né, por um companheiro. Quer dizer, as pessoas se acham não só donas das outras, como se acham no direito de violar a integridade moral, física, né, dessas pessoas. Então a campanha ela é um salvamento silencioso, ela se serviu para isso na pandemia, as mulheres não tinham onde buscar socorro com o X vermelho, elas pediram socorro silenciosamente. Ela hoje é uma política pública nacional, ela está dentro da Lei 14.188, que foi aprovada com 4 meses de tramitação e sancionada nesse prazo pelo presidente da República. Então, é um negócio assim, absolutamente inédito no Brasil, uma política pública nacional e agora internacional, que o Brasil tem sido convidado, a AMB tem sido convidada a falar dessa campanha no mundo todo. A gente vai ter aqui no Congresso, no 24º, a Rose Hidalgo, que é uma espécie de secretária de política de gênero do governo Biden, que está encantada com o trabalho brasileiro. O parlamento brasileiro fez uma evolução legislativa que eu acho que também não aconteceu em nenhum outro lugar no planeta. E então tudo isso conjugado significa diálogo da AMB com a sociedade, portas abertas no parlamento, né, mostrar que a magistratura entende quais são os problemas da sociedade. Eu não só recebo a ação de violência doméstica, eu também ajudo a que essas ações não sejam recebidas, porque a gente faz um trabalho educativo, né, de dizer, ó, não batam em mulher, porque se você bater em mulher, você vai ser punido por isso, né? Então é um trabalho que me dá muito orgulho. Eu criei essa campanha, foi da minha cabeça, com a juíza Maria Domitila de São Paulo, que é uma grande guerreira, ela é diretora da AMB Mulheres,
E essa campanha se transformou nesse grande movimento com as influencers. A gente vai ter a Luísa Brunet aqui nesse congresso, que vai ficar no estande da Sinal Vermelho, falando como a Sinal Vermelho é importante, como ela, que é ativista de direitos humanos, de proteção à mulher, usa esse instrumento para transformar a sociedade, a Sinal Vermelho. Então é motivo de muita alegria. Vai ter também as juízes afegãs aqui, né? Como Sim. é que vai ser essa experiência, essa troca, né? Como vai ser esse intercâmbio de culturas? Eu queria muito que a magistratura toda que veio conhecesse de perto a história que a magistratura ajudou a construir, porque eu recebi doações de juízes do Brasil todo, inclusive de roupas. Tinha um grupo de brechó que vendeu suas peças para poder canalizar recursos para que elas tivessem comida. Elas chegaram aqui, eu tive que organizar entidades da sociedade civil que pagassem a alimentação delas. Então, era uma questão de sobrevivência também. Então, essa mobilização vai ser muito importante. Eu acho que é uma mensagem que a gente passa para o mundo todo de quão solidário é o Brasil e de quão solidária é a magistratura. Como nós estamos atuando pela modificação daquilo que nos faz sofrer, que nos dói, né? Essas mulheres são mulheres que seriam possivelmente assassinadas, porque elas condenaram talibãs. E nessa semana eu recebi a notícia, uma notícia internacional, na grande mídia internacional, de que as mulheres no Afeganistão vão ter que cobrir o rosto inteiro, o corpo inteiro, por determinação do Talibã. Então elas já usam o hijab. Agora elas vão ter que cobrir o corpo inteiro, porque a mulher não pode se mostrar ao homem, porque ela quer seduzir o homem quando ela mostra o seu rosto ou qualquer parte do seu corpo. Quer dizer, é um absurdo, um retrocesso civilizatório que o Brasil mostra, né, que não quer nem para o seu povo, nem para povo nenhum do mundo. Para finalizar, como a magistratura está se preparando para as eleições desse ano, tendo em vista que muitos magistrados também desempenham funções eleitorais? Da mesma forma como sempre se preparou. Nosso sistema eleitoral ele já foi observado por mais de 40 países no mundo. Ele é tido como um sistema eficiente, que merece ser copiado. Então, a gente está fazendo a mesma preparação, inseminando urnas, chamando partidos políticos para participarem dessa inseminação. As urnas, elas não podem ser fraudadas, porque elas são um instrumento que não está conectado à internet. O eleitor vai lá e digita na hora. E quando acaba a eleição, sai um boletim de urna que é pregado na parede. Então, o eleitor daquela cidade, ele sabe o resultado da eleição antes que esse número chegue ao TSE. Então, a possibilidade de fraude ela é quase zero, né? A gente está preparado, a justiça eleitoral é formada de juízes togados. São juízes que julgam, que trabalham com a justiça eleitoral. Jamais estariam aptos a praticar qualquer tipo de irregularidade, ao contrário, eles são fiscais da legalidade. Então vai ser uma grande festa de novo da cidadania e da democracia. A segurança deles estão garantidas? Garantidas, a gente tem aí todo o sistema, a própria polícia, o Exército Brasileiro, que nos dá guarida. As urnas chegam em alguns lugares através do Exército, através da Polícia Federal, né, porque tem que navegar por rio, por mar. Então, eu me lembro, fui juiz eleitoral na primeira zona eleitoral do Rio de Janeiro e que a gente tem urna em Paquetá. A urna entra dentro de uma lancha para chegar até a ilha de Paquetá, a gente recolhe. Então, tudo vai transcorrer do mesmo jeito que sempre transcorreu desde que nós começamos as eleições por via das urnas eletrônicas, que chegaram exatamente para coibir a fraude que acontecia no voto manual. Tá certo, então. Doutora, muito obrigada pela entrevista, né? Eu desejo um sucesso para o Congresso, né? Que seja um lugar que brotem muitas ideias para aprimorar, né, o nosso poder judiciário e que seja um momento também de confraternização, né, entre a categoria, entre a classe, aqui na Bahia. Muito obrigada, Cláudia. Vai ser um laboratório científico, né, porque a gente tem uma coordenação científica do ministro Salomão e um laboratório de convivência social depois da pandemia. A gente vai se rever, vai se abraçar, né, vai falar o que doeu, o que tá bom, como é que se a gente está feliz, se a gente não está. Então, eu acho que a Bahia está, assim, abrindo, eu acho que vai ser o primeiro evento, inclusive, do Centro de Convenções nessa magnitude depois da pandemia. Vai ser uma grande festa do Judiciário e da democracia. Com certeza. Muito obrigada. E você que nos acompanha aqui pelo Bahia Notícias, se inscreve no nosso canal, nos acompanhe pelas redes sociais, baixe o nosso aplicativo para poder estar sabendo sempre em primeira mão as notícias aqui da Bahia, do Brasil e do mundo. Até mais.